O ruído urbano é o segundo meio de poluição que mais agride o ser humano atualmente, seja no aspecto físico ou psicológico. Muitos bares e casas noturnas não possuem isolamento acústico e a falta de ação e fiscalização do poder público promovem muitos distúrbios a áreas residenciais. Hoje vamos visitar as mediações de Taparica, em Vila Velha, local bastante frequentado por jovens e com diversas atrações noturnas, para verificar se o nível de ruído condiz com o permitido e saber a opinião dos moradores sobre o assunto. E esse é o assunto de hoje do 4 Nós. A área analisada está localizada na Zona de Ocupação Prioritária 3, que, de acordo com o Plano Diretor Municipal de Vila Velha, é uma zona com predominância de uso residencial. Com base nesse dado, a NBR 10151 de 2000 prevê para essas áreas o limite de ruído diurno de 55 decibéis e noturno de 50 decibéis. A Prefeitura Municipal de Vila Velha age de acordo com a legislação e define a tolerância diurna entre 7 da manhã e 7 da noite e a noturna entre 7 da noite e 7 da manhã, considerando os níveis previstos na lei. Bom, estamos aqui numa das ruas mais movimentadas de Taparica, onde há uma maior concentração de bares. Já são quase 11 horas da noite e nós vamos ali conversar com alguns clientes para ver se eles se incomodam com barulho. Aqui dentro do bar, você consegue se comunicar com seus amigos? Consigo sim, falando em alto tom. Tem que falar num tom alto, senão ninguém escuta, devido ao som. Ah, não, a gente tem que gritar. Geralmente a gente tem que gritar pra falar. E ó, agora... Nem sempre, porque a música é muito alta, as pessoas conversando ao redor também conversam num nível mais elevado, então obrigatoriamente a gente tem que conversar um pouco mais alto. E quando você chega em casa, você fica com um barulhinho no ouvido, um zumbido? Não, dependendo do local, a gente chega em casa e sente um zumbido. Hoje aqui o som tá bem leve, então eu acredito que vou chegar em casa e vai estar tranquilo, não vou estar ouvindo zumbido nenhum não. Geralmente, em alguns lugares, mas até que aqui não, porque o som não tá tão alto assim. Geralmente quando tá alto a gente incomoda e eu não fico muito no lugar. Sim, quando a gente costuma ir para uma boate, para um lugar onde a música é mais alta, para um show, etc e tal, a gente costuma ter esse zumbido no ouvido sim. Você conhece a lei que fala sobre a poluição sonora? Não, não conheço a lei sobre a poluição sonora, não. A única lei que eu sei é a lei do silêncio, né? Devido às 10 horas, mas somente. Você conhece os malefícios que o som alto pode causar? Só alguns, tipo perda de audição, essas coisas. Estamos aqui do lado de fora com o decibelímetro, é um aplicativo do celular, mas só para termos uma noção do quanto o barulho influencia aqui próximo à área residencial. Podemos ver que é a média de 77 decibéis. Agora vamos fazer a medição dentro do bar. Como podemos ver, deu uma média de 93 decibéis, que é uma diferença muito grande comparado lá fora. Estamos aqui no Bar Abertura com o Paulo e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Vocês fizeram algum tratamento acústico no bar? Não, tratamento acústico não foi feito, entendeu? Porque teve uma época até que a gente até trabalhava aqui com música ao vivo e tal, como não tínhamos esse tratamento, aí foi cortado, não teve como colocar, entendeu? Ok. Vocês recebem alguma queixa da vizinhança sobre o barulho ou coisa do tipo?
Antes, frequentemente, sim. Agora não estamos tendo mais esse, no caso, esse incômodo, daí eles reclamando e tal, porque, tipo assim, quando chega mais ou menos no devido horário, a gente abaixa o som e tal, entendeu? Não tem muito barulho mais, só tem mais conversa mesmo dos clientes e tal, eu acho que não incomoda muito eles, não. Bom, agora a gente está aqui no mesmo local de ontem, só que no período da tarde, para a gente conversar um pouquinho com os moradores para ver se o ruído do entorno incomoda ou causa algum transtorno neles. Bom, você se incomoda muito com o barulho que provém aqui do entorno? Assim, todo dia tem barulho, não tem muita hora para acabar e às vezes incomoda bastante, sim. Aqui incomoda um pouco, às vezes a gente não consegue ouvir o interfone, a gente tem que fechar a portaria para poder ouvir e os próprios moradores também. Então eles já fizeram algum tipo de reclamação? Já ligaram para o 0800, disse que silêncio, já vieram, mas não resolveu nada. A gente já ligou, tanto eu quanto minha irmã, umas 4 vezes pro PSIL. Às vezes os caras mandam alguém, para o barulho, mas às vezes começa meia hora depois. É meio complicado. Então não soluciona muito o problema, né? Não, porque os caras deveriam instalar um abafamento acústico, alguma coisa nesse sentido, e não estão fazendo nada disso. E a senhora conhece a lei sobre poluição sonora? Já ouvi falar, mas não sei profundamente sobre o assunto. Eu sei que tem uma contravenção por perturbar a ordem, que tipo dá de 1 a 3 meses, mais multa e tal, mas eu não tô vendo ser aplicado aqui. Bom, finalzinho de tarde aqui agora, a gente está aqui no local de novo, justamente para a gente fazer uma outra medição e comparar o nível de ruído que a gente teve ontem à noite e agora à tarde. Bom, percebendo, deu exatamente 90 decibéis, né, uma média, o que foi o mesmo valor de ruído que deu ontem à noite dentro do bar. Então a gente sabe que é um nível bem elevado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano, 210 mil pessoas morrem de infarto devido ao som elevado. Estamos aqui na Francisco Rocha com o consultor imobiliário Sandro Salles para fazer algumas perguntas. Sandro, quando algum cliente vem comprar algum imóvel, algum apartamento, eles perguntam sobre o barulho do entorno? Isso depende muito para que ele está comprando o imóvel. Igual assim, vamos supor, se você está comprando um imóvel para investimento, às vezes isso não interfere tanto. Se você está comprando um imóvel para moradia, pode ser que interfira. Hoje nós temos 2 imóveis que eu posso citar para vocês que estão no local onde a concentração de ruído é enorme e hoje se você procurar apartamento para vender ali quase não tem. Um que é o Coragem de Paraty, que é em frente ao Abertura, e tem o Sunset também que é em frente do Abertura. Então assim, quando foi lançado, vendeu muito rápido, a obra entregou e hoje nós temos a procura por aquele local ali. Por quê? Apesar de ter muito ruído, é um local que concentra muita gente perto. Então, a pessoa, de repente, procura, além da proximidade com a praia. Entendeu? Então, assim, de repente, é mais fácil você estar num lugar onde tem ruído e ter movimentação do que você estar num lugar isolado e que não tenha ruído. Entendeu? Então, as pessoas... Isso depende muito para que utilização você vai ter esse imóvel. Se é para financiar, se é para morar ou se é para investimento, para vender futuramente. E depois de alguma compra, algum cliente já veio reclamar dos barulhos do entorno? Não, até porque hoje você tem como fazer um fechamento de varanda no imóvel que se chama blindex, que ele isola totalmente o ruído da rua. Entendeu? Então, se acontecer de eu comprar um apartamento e está tendo muito barulho, eu vou fazer um isolamento de blindex e tranquilo. Aí já não vai ter mais esse problema. Você sabia que existe uma lei sobre poluição sonora? Sim, eu não conheço essa lei muito a fundo, mas eu sei que ela tem um valor de ruído, tanto para o dia quanto para a noite. Mas, na verdade, é diferente do que o pessoal pensa, de que é até 10 horas da noite, na verdade, até 7. E os imóveis que vocês vendem, tem algum tratamento acústico neles? Então, hoje no mercado, na verdade, esse tratamento, ele vem dos Estados Unidos, mas é mais usado em imóveis comerciais, que se chama drywall, que as paredes ela vem com uma isolação acústica, mas por dentro do imóvel.
Entendeu? Então, ou seja, justamente para você não ficar ouvindo o que a outra pessoa está falando na outra sala, mas geralmente é usado mais em salas comerciais. Tá. Estamos aqui na Prefeitura de Vila Velha com o Hélio e com o Marcelo, que são fiscais do Disque Silêncio, para fazer algumas perguntas. Marcelo, vocês recebem muita denúncia sobre ruído? Nós recebemos muita denúncia sobre o ruído em todos os dias da semana, especificamente final de semana e feriados, sexta e sábado. E a maioria dessas denúncias são provenientes de bares, algumas residências e igrejas. A demanda de fiscais, quantos são? São 14 fiscais, sendo que 4 são exclusivos da equipe diurna e 10 da equipe noturna. Então, esses fiscais, eles atendem, é uma equipe com 2 fiscais à noite, por exemplo. Então, assim, à medida que as denúncias vão ocorrendo, elas vão sendo atendidas na mesma fila, digamos assim. À medida que elas vão chegando, elas vão sendo atendidas. Quando vocês recebem a denúncia, como é que é o processo, desde a ligação até vocês chegarem no local? Ela se inicia assim, a pessoa, onde ela está, ela se sente incomodada com qualquer perturbação. Então ela liga para o 0800 283 9157. Funciona 24 horas todos os dias. A atendente vai anotar todo o dado da pessoa, nome, telefone, endereço, ponto de referência e o local do incômodo. Só lembrando que o sigilo da pessoa é totalmente guardado. O nome da pessoa sequer vai para a rua. Então a equipe é acionada e ela vai até o local. Constatado que há algum tipo de ruído, é feita uma medição através do equipamento decibelímetro homologado pelo Inmetro. Então, quando é constatado que está acima do nível permitido, aí começa a ação educacional da fiscalização. Primeiro há uma conversa, onde é informado a pessoa denunciada os níveis permitidos para aquela área, porque são níveis diferentes para a área residencial, predominantemente residencial, comercial e industrial. Então, informado, é feita a constatação e ele é notificado. É ali uma formalização de que a equipe esteve lá, fez a medição e que ele está irregular naquele momento. Então, quando isso acontece, é solicitado que ele faça alguma modificação ou simplesmente abaixe o som. Então, ele estando notificado, havendo uma reincidência, ele pode ser interditado, pode ter o material apreendido ou mesmo pode ser multado. Então, feito todo esse procedimento, retorna-se à base, é informado que ele está notificado e aí, a partir daí, começa a situação de um monitoramento, de um acompanhamento desse suposto incômodo numa eventual situação. Quais bairros recebem mais denúncia? Os bairros que mais recebem denúncia são os bairros de Praia da Costa, Itapuã, Praia de Itaparica, Glória e Coqueiral de Itaparica, que estão todos na região 1. Tá? E dentre as tipologias que mais recebem denúncias são residências, bares, né, barulhos em condomínios, né, de edifícios, casa de show, né, alarme disparando, que é algo que está aumentando muito, tem aparecido muito, e obras de construção civil. Iremos apresentar agora algumas soluções de isolamento acústico para bares. De acordo com o NBR 10152 de 87, o nível permitido para bares e restaurantes é de 40 a 50 decibéis, sendo que com a medição alcançamos o nível de 93 decibéis. Portanto, seria necessária a utilização de materiais que isolassem uma média de 45 decibéis. Para o teto, a solução seria a aplicação de forro acústico, que reduz em 10 decibéis, atuando junto com pisos e paredes. Além disso, permite adequada absorção, melhor tempo de reverberação do som e bom comportamento ao fogo. Isso ser utilizado com materiais fibrosos. Os materiais fibrosos recebem um som e sua superfície e refletem uma parte, e a parte que incide dentro dele se dissipa nas fibras, saindo então uma pequena parcela da onda sonora. Para a parede, a solução seria a aplicação de espuma acústica, que possui fonoabsorvedor e é produzida à base de espumas flexíveis de poliéter uretano, e pode ser instalado com adesivo especial ou cola de contato.
Esse é o tipo de espuma utilizado e que possui diversas texturas e cores diferentes, podendo se adequar a diversos ambientes. Para bares que possuem ambientes externos, o ideal seria a aplicação de vidro com desempenho especial, que permitem um isolamento de 45 decibéis e ainda permitem a integração do exterior com o interior. Em 1910, o médico Robert Koch declarou a seguinte frase: "Um dia, a humanidade terá que lutar contra a poluição sonora, assim como contra a cólera e a peste."